Eu estava pensando e lembrando de alguns momentos lá no Rema, quando eu estava fazendo Rema aqui em 2007. Eu lembro que teve um dia, depois de uma aula do Rema, que o pastor Bud estava conversando tinha um monte de jovem em cima dele, e eles estavam fazendo perguntas. E aí eu lembro até do menino correndo, dizendo: ei, o pastor está ali no final da aula respondendo pergunta. Aí corre todo mundo para lá para ouvir o pastor Bud falando. E aí o pessoal estava fazendo pergunta de A a Z, literalmente, né? Tudo que podia estava trazendo para ele, e ele falando o que ele achava, o que ele pensava. E aí eu lembro que depois, no final desse momento, eu perguntei para ele: pastor, o senhor sabe muita coisa impressionante, porque ele estava respondendo, irmãos, de verdade, tudo que ele pensava sobre vários assuntos. Então o pessoal estava esticando ele para ouvir, assuntos que a gente não ouvia ele ministrando a respeito, né? E foi exatamente o que ele disse. Eu disse: pastor, por que o senhor não prega mais sobre isso? Ele disse: irmão, eu estou ungido para pregar o ABC da fé. E se eu for pregar o XYZ, eu vou perder a unção para fazer o que eu faço. E eu vou me manter pregando o ABC, ele disse. E isso para mim foi uma mensagem tão forte. O pastor disse que ia permanecer onde a unção estava sobre ele para fazer o que ele estava ungido para fazer. Outras pessoas seriam levantadas para outra finalidade. E anos depois, lendo, eu ouvi o irmão Charles Finney falando exatamente a mesma coisa. Ele disse: eu sei tantas coisas profundas em Deus que eu gostaria de ministrar, mas se eu fizer isso, eu vou perder a unção para ganhar almas, que é o ministério que Deus me deu. E eu acredito, irmãos, que a gente eventualmente precisa lembrar que nós temos uma responsabilidade no corpo, como família Verbo da Vida, como a igreja local, individualmente também existe uma parte que nos cabe, mas a gente nunca pode deixar de enfatizar as verdades que Deus nos deu a oportunidade de portar, de erguer, de levantar. Sempre que eu tenho uma oportunidade como essa, eu cito algo que eu ouvi o irmão Charles Capps falando. Ele disse que estava em uma conversa com o irmão T.L. Osborne, e o irmão Charles Capps tinha acabado de ensinar sobre fé. E T.L. Osborne disse para ele: irmão Capps, continue ensinando sobre fé, porque os moveres do Espírito que cessaram no passado, cessaram quando aqueles ministros não conseguiam mais enfatizar aquilo com que eles começaram. Eles começavam bem, eles mantinham algo que era fresco, genuíno da parte de Deus, algo que era revelação do coração, mas com o passar do tempo eles foram cansando daquela revelação. Eles foram ficando mais confortáveis, aderindo a outras ideias, outros pensamentos, e isso levou essas pessoas a perderem a unção. E eu creio, irmãos, e essa é a nossa oração, nós nunca vamos perder essa unção que está operando sobre o nosso ministério. Existe algo poderoso, algo precioso, que Deus está manifestando no nosso meio, por causa do espírito da fé mesmo, que a gente porta, que a gente ensina, que a gente fala a respeito. E nós não vamos deixar de ensinar a palavra de Deus dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessa abordagem da palavra da fé, da atitude da fé. A palavra da fé, ela é uma palavra que está na nossa boca e no nosso coração. Amém? Foi o que Paulo disse. Então a gente vai continuar falando as mesmas verdades, por mais simples que pareçam, elas são poderosas para trazer transformação e mudança. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, certamente você lembra desse texto, mas eu vou citar aqui para você, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A minha Bíblia diz exatamente assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse texto mostra duas possibilidades de estar em. Maldito é quem estiver em madeiro. Mas, irmãos, quem está em Cristo recebeu a bênção. Amém? O madeiro fala, irmão, sobre um merecimento próprio, sobre a nossa própria, os resultados que nós merecíamos, que era a morte. Jesus levou sobre si, claro. Mas o que eu quero pontuar é que o madeiro fala do merecimento, daquilo que a gente tinha feito. Mas, irmãos, a bênção em Cristo fala da nossa nova realidade, da posição que nós recebemos nele. Estar em Cristo para nós, irmãos, muda o jogo por completo, muda o nosso destino, muda o nosso presente, muda a nossa forma de falar. Agora, eu quero enfatizar que nesse texto parece que existe uma ênfase. No versículo 14, ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Existe algo na bênção que é ativado pela fé.
É por isso que a gente ensina sobre fé, a gente fala sobre fé. Porque se não for pela fé, irmãos, nem o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, um crente vai receber. Eu não sei se você era assim, mas eu lembro de correntes de ensinamento, onde você deveria permanecer esperando o Espírito Santo, porque em algum momento, se Deus quisesse, o Espírito Santo viria sobre você. No entanto, graças a Deus, o Espírito Santo já veio. Deus não só nos deu o Espírito Santo, como nos colocou em Cristo, que é esse lugar de bênção e de plenitude. No livro Como Viver uma Vida Cheia, ou Uma Vida Cheia do Espírito, na verdade, do irmão Wigglesworth, ele conta que um barco, o cara estava navegando lá pelo mar, saindo da América do Sul e entrando, saindo da América Central e entrando na América do Sul, e aquele barco, eles ficaram de repente sem água potável para beber. No entanto, eles já estavam navegando em um determinado lugar do rio Amazonas. Para quem não sabe, no rio Amazonas, apesar de ter essa entrega do rio para o mar, já é água doce, né? Até que aqueles homens ficaram sabendo que eles já estavam em um lugar onde a água era doce, eles só precisavam botar o balde para fora, pegar água e beber. Mas estavam com muita sede. Eu vou te dizer, irmão, uma vez que nós estamos em Cristo, todas as nossas necessidades, elas já são supridas no aspecto de que em Cristo Jesus existe correção para a sua alma, existe avivamento para o teu espírito, existe suprimento financeiro. Irmãos, de fato, todas as necessidades. Talvez a necessidade de uma pessoa até seja a correção do que ela acha que é a necessidade dela, mas até isso já está disponível em Cristo. No entanto, a ênfase do texto, para mim, parece o fato de que na bênção, Deus nos daria o privilégio, o acesso à pessoa do Espírito Santo. O Espírito prometido nos foi revelado, nos foi manifesto, veio sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. E isso muda o jogo, irmãos. Ter o Espírito Santo, ter a habitação dele no nosso espírito, muda completamente a nossa forma de viver a vida. Ontem a gente estava conversando e eu estava ouvindo o apóstolo Guto falando a respeito da importância, irmãos, de nós mantermos esse fator de inspiração para as coisas que Deus quer fazer. Existe muita coisa que a gente consegue organizar e que, graças a Deus, pela organização, a organização não é do diabo, né? Existe um padrão de excelência mesmo, que é algo celestial, algo de Deus, mas nós precisamos ter o cuidado para não perder da influência e do efeito desse Espírito sobre as coisas que nós estamos fazendo. Deus deseja que nós estejamos nos movendo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Eu sei que aqui tem pessoas de muito tempo do ministério, e talvez tenha algum pastor aqui que teve a oportunidade de fazer algum evento com o pastor Bud. E eu não sei, irmãos, eu não era pastor na época, eu não tinha como recebê-lo para um evento, mas eu sempre ficava rindo quando alguém colocava: vai ter um evento de prosperidade com o pastor Bud, evento prósperos. O pastor Bud chegava para ministrar e dizia: hoje eu vou falar sobre como ser guiado pelo Espírito. Acabou-se. Alguém colocava um evento, a gente vai falar um evento sobre os dons espirituais. O pastor começava a falar sobre andar em amor. Rapaz, o pastor era imprevisível, irmão. Se você acha que é brincadeira, teve uma matéria do Rema que ele mudou, porque ele estava inspirado para falar outra coisa, né? Era para dar, se não me engano, fruto, e ele deu manifestações do Espírito, ou vice-versa. O homem era guiado, mas não vá nessa não, viu? Porque ele era o apóstolo, o presidente do ministério, o Guto pode fazer a mesma coisa. Aviso de amigo, mas fica livre. Pois bem, mas o pastor tinha essa consciência do Espírito Santo tão forte que fazia com que ele mudasse de direção, irmãos, do absoluto nada. Às vezes, inclusive, em conversações, a gente estava falando sobre alguma coisa. Irmãos, do nada, e isso foi uma das coisas que mais me cativaram no pastor Bud. Ele podia estar falando sobre pescaria e, de repente, irmãos, entrar no Espírito, começar a rir, chorar e profetizar para você que estava ouvindo. Do nada, irmãos. Por quê? Por causa de uma consciência profunda da obra do Espírito Santo. Ele era forte na fé, ele sabia a doutrina, ele corrigia alguém que falava errado tranquilamente, mas, irmãos, ele estava tão conectado com o Espírito Santo que, de repente, quando o vento mudasse, ele mudava também. Eu posso dizer, irmãos, receber o Espírito Santo é o mais alto nível da manifestação da bênção do Senhor. E nós não podemos recebê-lo e tornar essa habitação nula, vã, deixar que ele seja um passageiro da nossa própria vontade. O Espírito Santo está aqui para nos guiar. O irmão
Wigglesworth, nesse livro, Uma Vida Cheia do Espírito, ele diz: a vida em Cristo não é nem um mero sopro, mas é o Deus Todo-Poderoso, uma pessoa, é o Santo habitando no templo não feito por mãos. Pensa sobre isso. A vida em Cristo é ter a própria habitação da sua pessoa. Lá em Provérbios, no capítulo 1, eu vou ler aqui 3 textos rapidinho. Provérbios 1, 23, ele diz: deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Vocês ouvem as minhas palavras, vocês dão atenção ao que eu vou dizer, e eu vou derramar do meu espírito sobre você. Graças a Deus o Espírito Santo foi derramado. Quem dá atenção à mensagem, recebe, irmãos, da operação desse Espírito. Aleluia! Os irmãos estão aqui? Graças a Deus, irmãos, nós não somos apenas teóricos daquilo que nós pregamos. O Espírito Santo é a vida da mensagem. E quando a gente está debaixo da influência do Espírito Santo, nós nunca vamos ser pegos e levados para o lugar de confusão. Amém? Agora o Espírito vem à medida que eu ouço a palavra. Eu quero comparar esse texto com 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. A Bíblia diz que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo poder de Deus, pelo seu poder, tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado por meio do conhecimento. Diga conhecimento. Pela entrada da palavra. Ele disse: ouça as minhas palavras e eu vou derramar o meu espírito sobre você. Aqui Pedro está dizendo, irmãos, pelo conhecimento da verdade, nós recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Eu vou te dizer, irmãos, a pessoa do Espírito Santo é o maior tesouro que você pode necessitar para cumprir o plano de Deus. E ele está vivendo dentro de você. Quando a Bíblia fala sobre glória, a palavra grega doxa, essa palavra primariamente significa ponto de vista, ponto de julgamento, observação. Em outras palavras, quando Deus está nos chamando para a sua glória, há um fator, sim, de revelação da sua natureza, mas Deus também está dizendo assim: meu filho, saia do seu ponto de vista e venha para o meu ponto de vista. Tem coisas que eu quero te mostrar que você só vai ver aqui de cima. E o Espírito Santo sendo enviado para viver dentro de você, ele está aí, irmãos, para te mostrar o ponto de vista de Deus. Talvez o ponto de vista humano seja de estar menor, de ser inferior aos problemas, mas o ponto de vista de Deus é bem diferente. Agora, no versículo 4 ele diz: por meio delas, por meio da sua glória e da sua virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia, os irmãos estão aqui? A gente está crendo, irmãos, um evangelho que funciona, um evangelho que é poder. No entanto, nessa última frase, a gente encontra tantas pessoas, irmãos, questionando: é possível mesmo viver esse estilo de vida de santidade, viver esse estilo de vida de manifestações constantes da presença de Deus e não ser afetado pelos valores do mundo? Graças a Deus irmãos. A palavra de Deus é a verdade. E por meio da consciência dessa natureza divina, por meio de ser um parceiro de Deus na sua natureza. Essa palavra coparticipante, ela poderia ser bem traduzida por sócio, parceiro, alguém que está junto em algo. Eu vou te dizer, irmãos, existe algo da natureza de Deus que quer entrar em parceria com a tua vida de tal forma que as corrupções e as paixões do mundo, elas de fato não nos afetem. Como isso vai acontecer? Pelo conhecimento das suas promessas. E quando eu tenho conhecimento das suas promessas, eu passo a desfrutar dessa realidade divina que está vivendo dentro de mim. Os irmãos estão aqui? Não é automático. É resultado de exposição a essa natureza, irmãos. Os irmãos estão comigo? Não é força de vontade, é exposição à natureza divina. Quanto mais eu puder me expor a essa natureza, mais ela vai ter eficácia sobre a minha vida. Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo orando pelos irmãos,
Vou ler o 16 e o 19. Ele diz: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Há uma riqueza da glória operando dentro de você por causa da pessoa do Espírito Santo. E Paulo está dizendo: a minha oração é que você seja fortalecido com esse poder que está dentro de você. Irmãos, o Espírito Santo tanto é poder para frutificar, quanto é poder para manifestar os seus dons. E ele está vivendo dentro de você. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar consciente dessa natureza, irmãos. Mais consciente do que consciente das paixões que estão pelo lado de fora. Versículo 19, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, esse é o tipo de texto que você tem que parar depois do café da manhã e passar o dia inteiro pensando sobre isso. O que Deus quer de você? Deus não quer nada mais que você seja cheio da plenitude dEle. Antes de dormir, irmãos, eu tenho uma filhinha de 3 anos, ela conversa pelos cotovelos, mas uma das coisas que ela começa a dizer é: papai, eu te amo. Isso é mesmo, filha, eu te amo do tamanho do teto. Aí eu disse: eu te amo mais do que isso. Aí eu disse: então eu te amo do tamanho do céu. Eu disse: eu te amo mais do que isso. Aí teve um dia que ela ficou chateada, eu disse: eu te amo do tamanho de Deus. E aí? Eu disse: rapaz, isso é muito forte, menina, você não está pronta para isso, não. Isso é o amor ágape, amor de criança é amor carnalzinho, irmãos, é carne pura ainda, você não está entendendo isso. Mas, irmãos, que tal a gente começar a ter consciência do tamanho dessa plenitude que está vivendo dentro de nós por causa da pessoa do Espírito Santo? Do tamanho de Deus. Colossenses 2,9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. Mas nele, uma vez que nós estamos em Cristo, nós recebemos a bênção. Ele diz: porque também nele vocês receberam a plenitude. Nós pregamos, sim, irmãos, nele habita a plenitude da divindade. E você habita em quem? Você habita em Cristo. Quem habita em você? Irmãos, toda a plenitude da divindade está vivendo dentro de você. E como o irmão Reagan diz, é tempo da igreja parar de ter consciência do Deus apenas que está sobre o trono, mas a igreja começar a ter consciência de que Deus está vivendo dentro de você por meio da pessoa do Espírito Santo. Tenha fé no Deus que está no trono, mas tenha fé no Deus que está vivendo dentro de você com um propósito de te fazer conhecer Cristo, de te fazer conhecer a plenitude e de te guiar em todas as direções que você precisa tomar na sua vida. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que há uma parte que cabe a nós. Existe uma parte que é divina e as pessoas às vezes descansam na doutrina do Espírito Santo, quando na verdade essa doutrina do Espírito Santo está conectado a uma prática de vida que o crente deve ter. Atos, no capítulo 6, você conhece bem esse texto. Os irmãos estão tendo necessidade agora de que alguém comece a servir as mesas, porque os apóstolos não podiam estar fazendo mais esse trabalho. E lá no versículo 3, a Bíblia diz que o parecer foi: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Boa reputação. Quantos entendem, irmãos, que é importante ter boa reputação? Ok, hashtag velhaco não. Boa reputação. É importante ter boa reputação, a gente entende isso. Quantos entendem que é importante ter sabedoria? Como é que você vai colocar alguém que não sabe para fazer alguma coisa? Ela tem que ter um conhecimento e ela tem que saber aplicar o conhecimento que tem. Mas reputação e sabedoria não são bastante para o ministério. Amém? Ter boa reputação e ter sabedoria não é o suficiente. Não vai te qualificar para entrar em todas as portas que Deus tem para a sua vida. Mas eu vou te dizer, irmãos, ser cheio do Espírito vai te colocar em uma categoria onde Deus pode te encaixar naquilo que Ele tem para a sua vida. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ficam questionando a Deus sobre o tempo de alguma coisa acontecer, por que não aconteceu, por que ainda não aconteceu, e tudo que Deus está esperando é que você encha o tanque.
Os problemas, irmãos, em muitos casos são porque as pessoas estão rodando na reserva do Espírito Santo. Vá viver com um carro na reserva. Eu passei alguns anos com um carro na reserva. Irmãos, toda sujeira que tiver lá entope, Deus sabe o que, entope tudo, até o juízo de quem está dirigindo o carro. O carro só vive parando, bomba de gasolina, bomba de não sei o quê. Irmão, se livre dessas bombas que podem explodir aí na sua vida. Fique cheio do Espírito Santo. Eu tenho pensado sobre isso, irmãos, e eu tenho visto que todas as vezes que eu tenho ficado cheio do Espírito Santo para resolver um problema, o problema é resolvido e parece que nada está acontecendo. Porque cheio do Espírito, você vai dar espaço para que essa natureza divina te ajude a lidar com os problemas que estão surgindo. Agora, na reserva, irmãos, nada está bom, tudo é inadequado. Tem pessoas, irmãos, que entram mesmo numa condição de... E eu vou te dizer, nada na vida, em momento nenhum, em estação alguma da sua vida, tudo vai estar exatamente como você gostaria que tivesse. Quando você entrar nesse lugar que você pensar, pai, eu queria chegar nesse lugar, você vai ver um monte de coisa que te desagrada naquele ambiente. Os irmãos estão comigo? Ah, não, eu conecto minha alegria a uma posição ministerial, eu conecto minha alegria a um emprego, eu conecto minha alegria à possibilidade de ir a determinado lugar. Irmãos, em todos esses lugares, você vai ter muitas razões para ficar frustrado, triste e desestimulado para seguir o plano de Deus. Mas eu vou te dizer, há uma condição, irmãos, de alegria plena servindo a Deus. Quando você fica cheio do Espírito. Cheio do Espírito, você vai estar debaixo de paz e alegria. Quer seja lidando com problemas, quer seja pregando o Evangelho, quer seja expulsando demônios, quer seja sendo apedrejado. A gente encontra isso acontecendo com Estevão, mesmo no momento, irmãos, em que todo mundo diria que esse homem está vivendo o maior prejuízo da vida dele. Cheio do Espírito, Estevão estava vendo a glória de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, nós precisamos ter consciência de que nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Olhe para o seu vizinho aí, ou bote aí no chat, você só presta cheio do Espírito. Irmão, se não for cheio do Espírito, tem muita coisa que começa a vir à tona que não deveria estar aí. O irmão Wigglesworth, ele disse, eu considero como uma falha tudo o que não é feito no Espírito. Eu vou repetir, eu considero como uma falha tudo o que não é feito no Espírito. Irmãos, eu te pergunto, é possível servir uma mesa sem estar cheio do Espírito? Sim. É possível servir uma mesa até com raiva, irmãos. Toma esse diabo desse café aqui, bota em cima da mesa. Tu não estava reclamando, viúva? Toma café agora. Não, irmãos, mas cheio do Espírito, você vai ter uma eficácia, você vai tocar a vida de pessoas, talvez você nem imagine, tua vida se torna uma grande ministração, porque cheio do Espírito, essa natureza divina começa a aflorar de dentro de você, há novos níveis de revelação, de percepção. Irmão Reagan fala sobre a necessidade da gente ficar tão cheio, irmãos, que a gente começa a entrar nessa dimensão do Espírito. Ah, não, eu já vivo no Espírito. Sim, existe um Espírito que me inspira, o meu próprio Espírito, meu Espírito humano. Os irmãos estão comigo? Mas há a possibilidade de ficar tão cheio do Espírito que você fica consciente dessa realidade espiritual e a Bíblia usa a expressão, de repente você se vê no Espírito. Irmão Reagan fala sobre isso. Orar em línguas por tempo suficiente para você entrar, estive em Espírito. Apocalipse, João vai dizer isso. Eu estava em espírito no dia do Senhor, quando eu ouvi aquela voz. Eu te pergunto, será que João teria recebido a revelação do Apocalipse se ele não tivesse no espírito, irmãos, naquele dia? E por favor, entenda, no espírito eu não estou falando só de uma posição espiritual, mas literalmente saturado do Espírito, a ponto dele compartilhar com você o Apocalipse da tua vida. E Apocalipse não é destruição, né? Eu aprendi essa expressão quando o Maneco me ensinou escatologia. Deus quer te mostrar o Apocalipse da tua vida. Maneco disse, receba aí. Guardei desde 2008 isso para falar aqui, em algum momento. Graças a Deus. Irmãos, o Maneco está aqui, viu? O Maneco está presente. Irmãos, Deus quer te mostrar coisas que você não viu ainda, mas você só vai enxergar cheio do Espírito Santo. Efésios no capítulo 5, no versículo 18, fala como deve ficar cheio. Eu já estou começando a finalizar. Ele diz, irmãos, não se embriaguem com vinho, porque ficar cheio de vinho vai te levar à devassidão. Mas enchei-vos
do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu imagino, irmãos, essas línguas funcionando como a corda que você dá para um relógio. Sabe como é? Você não sabe, essa geração nova não sabe. Mas quando eu casei, eu tinha um relógio a corda que só ele me despertava. Minha mulher jogou ele no lixo. Assim que a gente casou, a minha esposa tem uma percepção maravilhosa, ela conseguia ouvir os segundos do relógio passando. Do outro cômodo, porque eu deixava o relógio no outro cômodo, ainda assim ela jogou fora. Ela foi guiada pelo Espírito, irmãos. A gente ia ter que se desfazer das coisas para poder viajar, ia ter que jogar fora de todo jeito, 13 anos depois. Mas o Espírito Santo lhe ajuda até a resolver o problema do passado, viu, irmãos? Fique comigo, creia comigo aí. Mas o fato é, irmãos, mesmo com um relógio top, que fazia um barulho top, o bicho acordava o quarteirão inteiro. Eu ainda perdi a hora para o trabalho um dia, irmãos, porque eu esqueci de dar corda no bicho. Vou te dizer, irmãos, oração em línguas vai te trazer força, ímpeto por dentro, para que você faça o que você já está ungido para fazer. Eu não vou me delongar aqui, mas eu queria ler uma página, quase um capítulo, mas vai dar certo, de um livro do irmão Reagan chamado Arte da Oração. Nós temos disponível no Verbo Shop, é um livro maravilhoso. Mas eu queria que você... A arte da... da oração, vocês estão querendo me confundir, isso era o livro antigo. Leia mais irmão Reagan, rapaz, vocês vão saber dos títulos do livro dele. Irmão Reagan diz assim: se alguma vez você já foi à praia, preste atenção nisso, irmão, isso é forte, e já viu as ondas se formarem, sabe que antes de uma onda quebrar na praia, ela primeiro começa nas profundezas das águas do oceano. A energia potencial da onda começa bem antes de você conseguir ver o resultado final. Bem, é isso que o orar em línguas faz no reino espiritual. Quando você ora em línguas, começa a dar ímpeto ao próximo mover do Espírito, antes que aquela onda espiritual possa ser vista com os seus olhos. Quando falo com outros pastores, percebo que temos as mesmas coisas em nossos espíritos. Não tínhamos necessariamente falado no natural um com o outro, mas existe algo em nossos espíritos dizendo que uma nova onda está se aproximando. Então, o que temos de fazer a respeito? Precisamos determinar que não ficaremos na onda passada, surfando nela até chegar à praia e morrer na sequidão da areia. Em vez disso, daremos meia volta e começaremos a nadar até as profundezas do oceano para pegarmos a próxima onda, o próximo poderoso mover do Espírito de Deus nessa terra. E como nadamos de volta para o fundo? Separando tempo e dedicando nossas vidas para estar em comunhão com o Pai e orar no Espírito Santo. Mas se vamos preparar para o próximo poderoso mover do Espírito de Deus, nesses últimos dias, o juízo precisa começar na casa de Deus. Deus deseja fazer muito mais pelo seu povo. Ele não pode fazer o que anseia, até os cristãos se humilharem, deixem de lado as suas diferenças medíocres e se juntem em unidade para entrar na dimensão do espírito de oração. Deus está nos chamando para responder ao seu chamado para orar nesses últimos dias. Jesus está voltando, mas antes que ele venha, existe algo que ele deseja fazer. E o que fizer nessa terra, ele fará através de nós o seu corpo. O corpo não tem coordenação quando metade de seus membros está indo em uma direção e a outra metade em outra. Deus está nos preparando. Ele está nos chamando para um alvo comum. Nos rendermos ao estímulo do Espírito Santo para orar em outras línguas. A próxima onda está prestes a estourar sobre nós, em toda a sua glória, e todos nós deveríamos estar determinados a não perdê-la. Nós vimos a onda do avivamento de cura, nós vimos a onda do chamado movimento carismático, vimos a onda do ensino, mas agora outra onda se aproxima, é a onda do Espírito Santo. Irmãos, quero que você pense, tem muita coisa para acontecer, mas a tua oração em línguas vai antecipar aquilo que Deus quer fazer. É como essa onda se levantando no meio do oceano. Eu posso te dizer, irmãos, existem muitos efeitos da oração em outras línguas. Orar em outras línguas vai te ajudar a liberar o poder do Espírito Santo. Orar em outras línguas vai fazer com que os teus olhos espirituais sejam abertos e você tenha sensibilidade para ver o que Deus está querendo fazer. Orar em outras línguas libera a glória desse ministério do Espírito. Orar em línguas te ajuda a remir o tempo. Vou te dizer, se você está precisando, irmãos, lidar com uma situação urgente, não sabe o que fazer, ore em outras línguas. Essa é uma forma de você usar bem o tempo que você tem. Orar em outras línguas te leva a orar de fato. Orar em outras línguas te leva a falar, a liberar segredos divinos em espírito.
Sabe que a oração em outras línguas, irmãos, vai em muitos casos fazer com que Deus use a autoridade que Ele te deu sobre essa terra, para que o plano dele se cumpra para a sua vida. Então a gente não pode, irmãos, estar contente com a ideia de falar sobre a oração em línguas. Eu sei, o mundo tem levantado muitas questões, irmãos. Nós temos visto o diabo tentando acovardar, intimidar pessoas a respeito do orar em outras línguas, a respeito de línguas e interpretação. Mas eu vou te dizer, as coisas do Espírito, elas sempre vão superar, elas vão se colocar acima. Lembra quando o diabo trouxe aquelas serpentes usando aqueles mágicos lá no deserto, no Egito, para tentar destruir o que Moisés estava fazendo pelo Espírito? Não conseguiram, irmãos. Por quê? Porque o que é de Deus vai prevalecer. Eu quero te dizer, nesses últimos dias, línguas e interpretação vai fazer com que você veja e prove de manifestações do Espírito Santo, e o mundo vai ver o que é genuíno da parte de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.